Quando ouvimos notícias sobre violência, corrupção, abuso de poder ou atitudes cruéis, é comum pensarmos que os responsáveis são pessoas muito diferentes de nós. Muitas vezes nós imaginamos que elas nasceram más ou que possuem uma personalidade cruel. Porém, o chamado efeito Lúcifer nos convida a refletir sobre uma ideia inquietante. E se pessoas comuns também fossem capazes de agir de forma negativa quando colocadas em determinadas situações, determinados grupos, determinados guetos? Essa teoria nos ajuda a compreender como o ambiente, a pressão social e o poder podem influenciar profundamente o comportamento humano, para o lado do bem como para o lado do mal. Afinal de contas, quer conhecer alguém? Dê poder a ele. E é sobre esse assunto que nós iremos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Para começarmos bem esse vídeo, vamos entender o que é o efeito Lúcifer. O efeito Lúcifer, ele é um conceito desenvolvido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Ele procura explicar como pessoas consideradas normais podem acabar praticando atos que jamais imaginariam cometer. A teoria, ela não afirma que todos são maus, mas mostra que as circunstâncias podem influenciar fortemente nossas escolhas. Em determinadas situações, valores, princípios e até empatia podem ser enfraquecidos, levando indivíduos comuns a tomarem decisões prejudiciais às outras pessoas. Ou seja, até o efeito manada, que é o Maria vai com as outras, pode sim impactar bastante. Vamos entender como é o poder das circunstâncias, como ele atinge. Muitas pessoas acreditam que tomam decisões totalmente independentes. Espera lá, eu não sou Maria vai com as outras não, eu não sigo o fluxo. Aí que se engana. Somos influenciados pelo ambiente o tempo todo. O grupo ao qual pertencemos, as regras que seguimos e as pessoas que admiramos exercem sim impacto sobre as nossas atitudes. Exemplos: religião, política, na escola, na família, na sociedade. As leis, regras e normas que regem a nossa sociedade influenciam drasticamente sobre os nossos comportamentos. Ou seja, quando alguém está inserido em um ambiente que incentiva comportamentos negativos, a tendência de agir dessa forma pode aumentar. Isso demonstra que nem sempre nossas ações dependem apenas do caráter individual, mas também das circunstâncias ao nosso redor. A gente pode ser corrompido sim pelo meio. Isso é fato. Quando a gente, por exemplo, está em uma ditadura, a gente procura ser mais restrito. A gente pensa antes de falar. Quando a gente está em uma democracia, a gente costuma pensar pela liberdade de expressão que nós possuímos. Isso não são influências do meio? Exemplo clássico. Aí vem um outro questionamento. E quando o poder sobe a cabeça? O poder, sim, pode ser uma ferramenta para fazer o bem, mas também pode transformar em um perigo mortal quando não encontra limites. Algumas pessoas passam a acreditar que estão acima das regras, ou que possuem o direito de controlar e humilhar os outros, principalmente quando é amigo do dono. Aí lascou. A história ela está repleta de exemplos de líderes, autoridades e até mesmo de cidadãos comuns que mudaram seu comportamento ao receber poder. O efeito Lúcifer mostra que, sem vigilância moral e responsabilidade, o poder pode despertar atitudes que antes pareciam impensáveis. Às vezes até dentro das religiões, dá um carguinho para um membro para você ver o que ele pode aprontar na igreja, dependendo da pessoa, claro. É aquela música da Taylor Swift. Haters gonna hate, 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 hate. Né? I'm just gonna shake, 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 shake it out, shake it out.
Eu profetizo contra a tua família, contra o teu ministério. O diabo não vai ser fácil. Isso me remete a algo muito importante, que é a pressão do grupo ao qual nós estamos inseridos. Aí é muito assertivo. Ser aceito por um grupo, ele é um desejo natural do ser humano. Muitas vezes, porém, essa necessidade leva pessoas a fazerem coisas que normalmente elas não fariam sozinhas. Às vezes até roubar, às vezes até matar, às vezes até usar drogas. Quando todos ao redor consideram determinada atitude aceitável, torna-se mais difícil questioná-la. O medo de ser rejeitado ou criticado pode levar indivíduos a concordarem com ações, às vezes até injustas. É assim que pequenos erros podem se transformar em grandes problemas quando ninguém tem coragem de dizer que algo está errado. Nós, seres humanos, temos pontos fracos. E quando a sociedade descobre, onde que eles vão agir? Exatamente lá, no tendão de Aquiles. E é ali que a gente é derrubado. Sem querer, de forma inconsciente, nós entramos no grupo. E quando a gente descobre a toxicidade, é tarde demais. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, porque grupos nos influenciam. Famílias nos influenciam. Os pais nos influenciam quando a gente é pequeno. A gente vai imitar. É natural do ser humano a imitação. A gente vai se espelhar. É normal. Por isso que nós temos que fiscalizar o que nós queremos para a nossa vida. Mas para nós fiscalizarmos, nós temos que ter consciência. Porque às vezes involuntariamente a gente pratica determinados atos que depois, quando a gente volta à consciência, a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Porque vem o remorso, vem a culpa. Mas no ato do frenesi, a gente foi lá e fez. Isso pode acontecer. A violenta emoção, ela acontece quando? Quando acontece uma agressão, quando acontece às vezes até ceifar a vida de alguém por violenta emoção, por raiva, ódio. Então, os sentimentos eles se misturam, tanto pelo lado do bem como pelo lado do mal. Existe o amor, existe a paixão, existe o encantamento, mas o oposto também é forte. Tanto que quer conhecer alguém e dê poder a ele, a pessoa pode usar para o lado do bem como para o lado do mal. Isso é fato. Falando tudo isso, a gente vai agora desenvolver um pouco sobre essa desumanização das pessoas, que é um dos aspectos mais perigosos do efeito Lúcifer. Quando acontece? Quando deixamos de enxergar a humanidade do outro. Quando uma pessoa passa a ser vista apenas como um número, um inimigo ou alguém sem valor. Torna-se mais fácil tratá-la com crueldade. A empatia ela diminui e a consciência moral enfraquece. Muitos conflitos ao longo da história foram alimentados justamente por essa visão distorcida que transforma seres humanos em alvos e não em pessoas dignas de respeito. Ah, mas Ale, como que eu faço para evitar cair nessa armadilha que é preparada para a gente cair que nem patinho? Bom, a boa notícia é que esse efeito Lúcifer não é uma sentença inevitável. Nós podemos desenvolver atitudes que nos ajudam a resistir às influências negativas do meio. Como que nós vamos fazer isso? Questionar decisões injustas, manter os nossos valores, exercitar a empatia e refletir sobre as consequências de nossas ações. Esses são passos extremamente importantes. Mesmo que a gente fique sozinhos no mundo, mas manter os nossos princípios e aquilo que a gente acredita. Eu sei que é difícil, porque a pressão social é gigante, mas a gente também tem que saber o momento de cair fora. Lembre-se daquela grande, célebre frase: pequenas escolhas diárias fortalecem nossa capacidade de agir de acordo com a consciência, mesmo diante da pressão do ambiente. Guardem essa frase. O efeito Lúcifer nos lembra que a linha entre o bem e o mal
pode ser mais tênue do que imaginamos, às vezes até imperceptível. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo mal ou que está fazendo bem. Em vez de acreditar que apenas pessoas más praticam atos negativos, como os psicopatas, essa teoria mostra que qualquer ser humano pode ser influenciado pelas circunstâncias, mesmo que ele não tenha sido laudado como um psicopata. Porque os psicopatas são os culpados de tudo, né? Mas seres humanos que não são laudados como psicopatas também podem cometer coisas más. Essa reflexão não deve gerar medo, mas responsabilidade. Quanto mais conscientes estivermos das forças que moldam o nosso comportamento, maiores serão as nossas chances de fazer escolhas justas. No fim das contas, a verdadeira força não está em ter poder sobre os outros, mas manter os nossos princípios mesmo quando somos colocados à prova, em xeque. E aí, você já cometeu coisas más? Fica aí a reflexão. Já participou de algum grupo que não era um grupo do bem? Ou já foi influenciado por grupos sociais? Fica aí as reflexões e as perguntas para vocês responderem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de verificar a inscrição no canal, porque geralmente o YouTube costuma excluir todo mundo. Daí a gente torna a ter que pedir novamente para se inscrever no canal. E aproveita e já ativa o sininho de notificações. Quando tiver novidades, você será avisado com antecedência. Te vejo numa próxima. Tchau! Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Até mais!